Oi, pessoal, tudo bom? Bem, dando continuidade às nossas aulas, vou começar com a correção do dever de semana passada, que foi a forma interrogativa do verbo to be. A gente tinha lá, número 1, pedindo para completar as frases com o verbo to be na forma interrogativa. A gente tinha um exemplo da letra A feito, e aqui as outras respostas. Letra B, eu tenho Are we satisfied? Se o meu pronome aqui que está indicado é pronome we, para o pronome we, eu uso o verbo to be are. E tudo que for pergunta forma interrogativa, a frase sempre começa com o verbo to be e depois o nosso pronome. Tá? Então aqui a gente tem are we satisfied? Letra C. Eu tenho o pronome he aqui para usar como sujeito. Verbo to be, que eu uso para o pronome he, vou usar o verbo is. Então vem primeiro o verbo is, depois o pronome he. Is he a bad person? Letra D, pronome I. Vou usar o verbo to be na forma am. Am I pleased? Letra E, tem o pronome they, vou usar o verbo to be are. Are they doctors? Letra F, she. Vou usar o verbo to be is. Is she sad? E a letra G, o pronome it, a gente usa o verbo to be is. Então vai ficar is it yours? Essa era a nossa número 1. Número 2 estava pedindo para passar as frases para a forma interrogativa. Aí também tinha um exemplo feito para vocês seguirem como modelo e responder as outras. A gente tem letra B. Minha frase aqui está na forma afirmativa. You are a student. Você é um aluno. Quero transformar para a forma interrogativa. Vou pegar primeiro o verbo to be e jogar lá para frente. Vou inverter para o meu sujeito. Vai ficar Are you a student? Letra C. She is a teacher. Ela é uma professora. Vou pegar o meu verbo to be e jogar lá para o início da frase. Vou inverter também. Is she a teacher? Letra D. Carla is a good doctor. Vou pegar o meu verbo e jogar lá para o início da frase. Is Carla a good doctor? Fiz a minha pergunta. Letra E. They are American singers. Vou pegar meu verbo e inverter com o pronome they. Are they American singers? Letra F. Rodrigo is at home. Vou pegar o verbo, jogar lá para o início. Is Rodrigo at home? E a letra G. I am tired. Vou pegar o verbo to be am e inverter com o pronome I. Am I tired? Agora seguindo para um novo conteúdo do livro de vocês. Tá? Isso aqui já não é matéria do verbo to be, é um conteúdo novo. São os indefinite articles, as expressões a e am. Indefinite articles, no caso, eles são os artigos indefinidos que a gente vai usar no inglês. Tá? Então, no caso, a gente tem, em inglês, os artigos indefinidos são as expressões a ou am, e que no português elas significam um ou uma. Tá? É importante a gente saber que tanto a expressão a quanto a expressão am, eles vão representar o artigo indefinido um ou uma. Só vão poder ser usados em substantivos que estiverem no singular. Não posso usar isso para indicar o plural, tá? Porque a e n significam um ou uma. Então, não tem como eu usar isso no plural. Tá? Vai ser sempre no singular. E tanto a palavra a quanto a palavra n, ambos vão ter o significado um ou uma. Tá? Porque no inglês, eles não fazem a distinção de gênero feminino ou masculino quando a gente usa um artigo. Tá? Aí vamos ver aqui como que a gente vai usar as expressões a e a expressão n. Temos lá. A expressão n é utilizado antes de substantivos no singular, que foi o que eu já falei, e que se iniciem por vogais, tá? Ou por h, quando este não for pronunciado. Ou seja, primeira informação. Eu vou usar sempre a expressão n quando o meu substantivo, a palavra que vier depois, começar com uma vogal. Se o meu substantivo começar com uma vogal, vou usar a expressão n. Por exemplo, an orange, que em português significa uma laranja. Eu tenho aqui o meu substantivo orange. Aqui no meu substantivo, se a gente reparar, ele está começando com uma vogal. Aqui no caso, a vogal O. Se o meu substantivo começa com uma vogal, eu vou usar a expressão an, tá? Para indicar uma laranja. Mesma coisa, segundo exemplo. An apple, uma maçã. Meu substantivo começa com uma vogal, então vou usar a expressão an. An idea, uma ideia. Meu substantivo começa com uma vogal, vogal I, vou usar então a expressão an.
An ugly cat, um gato feio. Tem aqui meu substantivo, aqui no caso é o nosso adjetivo, tá? Estou dando a característica para o gato. Ugly começa com U, com a vogal U. Então, vou usar a expressão an. An engineer, um engenheiro. Meu substantivo, mesma coisa, começa com uma vogal, vou usar a expressão an. Agora, o cuidado que a gente tem que ter. Tem aqui dizendo, ó, o an é utilizado antes de substantivos no singular e que se iniciem também com a letra H. Mas, no caso, quando essa letra H não tiver som, quando ela não for pronunciada. É o caso aqui do exemplo da palavra hour. Tá? Hour significa hora. Aqui, a palavra hour, ela começa com a letra H, só que se a gente reparar, a gente não emite o som da letra H. A palavra hour, o som que a gente emite é da letra O. Então, é como se a minha palavra começasse com uma vogal. Então, aqui nesse caso, eu vou usar a expressão an para o substantivo hour. An hour, tá? Toda palavra substantiva que começar com a letra H, mas que esse H não for pronunciado, o som for de uma vogal, a gente vai usar a expressão an, igual aqui. An hour, uma hora, tá bom? Agora, a expressão a, como que a gente vai usar? Ela vai ser o oposto do an. A gente tem aqui. A é utilizado antes de substantivos no singular que se iniciem por consoantes por H, quando este for pronunciado, ou por vogais que tenham som de consoante. Vamos ver uma coisa de cada vez. Primeira regra geral, tá? Sempre que a gente for usar o indefinite article a, o nosso substantivo, ele vai ter que começar com uma consoante. Se na expressão an, voltando aqui, o meu substantivo começava com uma vogal, aqui, para usar a expressão a, o meu substantivo tem que começar com uma consoante, tá? Por exemplo, a dog, um cachorro. Tem aqui meu substantivo dog. Aqui a minha palavra está começando com uma consoante, no caso, a consoante D. Quando o substantivo começar com uma consoante D, eu vou usar a expressão a, tá? A gente pode falar tanto a quanto a dog ou a dog, tanto faz. As duas expressões estão corretas, tá? Outro exemplo, a beautiful girl, uma garota bonita. Aqui minha palavra está começando com uma consoante, então eu vou usar a antes dela, tá? A book, um livro, mesma coisa. Meu substantivo começa com uma consoante, letra B, então vou usar a expressão a. A new project, um novo projeto, mesma coisa. Está começando com uma consoante, minha palavra aqui, então vou ter que usar a, tá? Agora, a segunda regra que a gente tem aqui. O a é utilizado antes de substantivos no singular que se iniciem pela letra H, mas quando este for pronunciado, ou seja, a gente vai usar o a quando a nossa letra H ela tiver um som. Porque no inglês, algumas palavras que começam com a letra H, elas emitem um som, elas têm um som, tá? Que é o caso aqui dos exemplos. A horse, um cavalo. Se a gente observar a palavra horse, aqui é como se a minha palavra começasse com um som de R, horse, tá? O som, ele não começa com um som de uma vogal, igual era no caso da palavra hour. Aqui, horse tem um som inicial de uma consoante. Então, eu vou usar a expressão a, tá? Mesmo exemplo aqui de baixo. A heavy metal band, uma banda de heavy metal. A palavra heavy começa com a letra H e tem o som de uma consoante. Seria o som da letra R também. Se eu tenho um som de uma consoante, vou usar a expressão a heavy metal, tá? E a terceira regra. O a é utilizado antes de substantivos no singular que se iniciem por vogais, mas que tenham som de consoantes. É o caso aqui da palavra university e uniform, tá? Vamos lá. Ambas as palavras começam com a vogal U, tá? Só que aqui, no inglês, não tem o som de U, university. O som, se a gente for reparar, e a gente até aprendeu numa das primeiras aulas desse ano, quando a gente aprendeu a pronunciar o alfabeto em inglês. A palavra U em inglês tem o som de U, tá? Então, esse som é como se fosse o som de uma consoante também. A university, a uniform, tá? Tanto a palavra university quanto a palavra uniforme tem um som de U. Quando tiver esse som U, a gente tem que usar o artigo a, ok?
Bom, pessoal, agora um aviso bem importante que todo mundo tem que prestar bastante atenção. Depois desse conteúdo que a gente viu, do way e do when, eu vou passar para vocês uma atividade, só que vai ser uma atividade avaliativa, valendo ponto, tá? Ela entraria no lugar do nosso teste, que valeria 4 pontos. Vou passar essa atividade avaliativa para vocês, aqui pela Plural, tá? Para vocês realizarem, valendo 4 pontos. Vocês vão ter o prazo praticamente de uma semana para realizarem esse dever. Aí, quando vocês acessarem essa atividade, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, lá pela Plural, vai estar indicando até quando pode ser realizada a tarefa. Tá? Mas é um prazo de uma semana que eu vou colocar para vocês. Vou explicar aqui para vocês como vocês vão fazer essa atividade valendo pontos. Tá? Não tem nada de diferente do que a gente já viu até agora. A gente tem aqui, número 1, está pedindo para completar com o artigo indefinido a ou n, que é o que a gente acabou de ver da nossa aula agora. Tá? Posso fazer a letra A de exemplo, só para vocês terem como uma base. Ó, a gente tem que ver todos os nossos substantivos aqui para ver se começa com uma consoante, com uma vogal. Tem que ver o som de cada palavra, dependendo se tiver a letra H, para ver se vai usar a ou n. Tá? Letra A, eu tenho aqui a palavra eraser. Eraser, em português, significa borracha. Eraser. Aqui a nossa palavra ela começa com uma vogal. Vogal E. Se a nossa palavra começa com uma vogal, vou usar a expressão, para a gente relembrar, N, tá bom? Essa é a nossa resposta da letra A. Essa aí já fica como exemplo para vocês. Número 2. Número 2, 3 e 4 são 4 questões essa atividade avaliativa. A 2, a 3 e a 4 são referentes ao que a gente viu do verbo to be, que não é nada diferente do que a gente fez das outras tarefas. Tá lá pedindo. Número 2. Complete escrevendo a forma correta do verbo to be, no caso, am, is ou are, na forma afirmativa, tá? Então, vocês vão ver aqui em cada uma das letras qual pronome eu estou usando na minha frase e completar aqui o espaço com o verbo to be referente ao meu pronome, am, is ou are. É só relembrar lá no material que a gente viu, tem tudo lá explicadinho, tá? Número 3, vocês vão completar também as frases abaixo, escrevendo a forma correta do verbo to be, am, is ou are, só que na forma negativa. Tá? Então, número 3, vocês vão ver quais são os meus pronomes para descobrir qual verbo to be eu vou usar para depois indicar a forma negativa. No caso da forma negativa, é só colocar a palavra not depois do nosso verbo. E a número 4, vocês vão completar escrevendo a forma correta do verbo to be, só que na forma interrogativa. Tá? Eu já tenho aqui, ó, na letra I, o espacinho, aí vem meu pronome we, girls, tá? Vou ver aqui o meu pronome e descobrir qual verbo to be eu vou usar para ele, tá? Mistério nenhum. É claro, se tiver alguma dúvida, vocês podem me contatar lá pelo e-mail,